Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e, em seguida, oraremos juntos. Em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 27, está escrito: Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Observe atentamente a ordem dos acontecimentos, porque ela nos ensina como as batalhas espirituais geralmente funcionam. Primeiro, os discípulos estavam naquele barco porque Jesus mandou que eles fossem. Eles não estavam fugindo de Deus, estavam obedecendo. E ainda assim, o vento era contrário. Isso é importante porque muitas pessoas acham que toda dificuldade significa que fizeram algo errado. Mas essa passagem mostra que você pode estar na vontade de Deus e mesmo assim enfrentar resistência. Às vezes, a tempestade está construindo algo mais profundo em você do que o conforto jamais poderia construir. Segundo, a tempestade começou com oposição. Diz que o vento era contra eles. É assim que muitas fases da vida começam. Você tenta avançar, mas tudo parece te empurrar para trás. Você ora, mas sua mente ainda se sente pesada. Você trabalha duro, mas as portas continuam fechadas. Você ama as pessoas, mas ainda assim é mal compreendido. E quanto mais você luta, mais cansado fica. Terceiro, quando Jesus se aproximou, os discípulos não o reconheceram. Eles tiveram medo justamente daquele que vinha para salvá-los. Eles gritaram, viram sua presença e a chamaram de fantasma. É isso que o medo faz. O medo pode fazer você interpretar mal a obra de Deus. Pode fazer você confundir um momento divino com um desastre. Pode fazer você esperar o pior, quando, na verdade, o céu está intervindo. É aqui que muitos crentes lutam hoje. Quando Deus responde, nem sempre parece do jeito que imaginamos. Às vezes, sua ajuda vem como mudança, ou como pressão que revela o que está fraco. Às vezes, vem como um atraso que amadurece sua fé, ou como uma porta que se fecha porque nunca foi feita para te levar à vida. Ainda assim, Jesus continua vindo em sua direção. Observe o que Jesus diz. Ele não acalma as ondas primeiro. Ele fala ao coração deles: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Ele lida com o medo antes de lidar com a tempestade, porque uma tempestade de fora de você não é tão perigosa quanto o medo dentro de você. E você precisa ouvir essas mesmas palavras hoje. Tenha coragem. Isso significa não permitir que suas emoções te dominem. Significa escolher a coragem. Então, ele diz: "Sou eu." Isso significa lembrar quem está com você. O Cristo vivo, aquele que governa o vento e as ondas, aquele que pisa sobre o que te ameaça, aquele que anda sobre aquilo que você não consegue controlar. É por isso que 2 Timóteo 1:7 diz: "Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Uma mente equilibrada é um presente de Deus. Significa que você pode pensar com clareza novamente e não precisa ser guiado pelo pânico. Lembre-se também disto. Enquanto os discípulos lutavam contra a tempestade, Jesus estava no monte orando. Eles não podiam vê-lo, mas ele os via. Há momentos em que você não consegue sentir Deus, mas os olhos dele continuam sobre você. Sua atenção ainda está sobre sua vida. Salmos 46:1 diz:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente significa que Ele não está longe nos seus momentos mais difíceis. Então, o que fazer quando o vento é contrário? Você se apega à sua palavra. Deixa que Cristo defina o momento e não o medo. Continua obedecendo mesmo que o caminho pareça lento. Permanece em oração mesmo quando está cansado. Permanece nas Escrituras, porque a verdade te fortalece quando os sentimentos não conseguem. A paz de Deus pode guardar seu coração. E quando você sentir que as águas estão subindo, lembre-se também desta promessa. Isaías 43:2 diz: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Você pode passar pelas águas, mas não será engolido por elas. Você pode enfrentar rios, mas eles não vão afogar seu propósito. Amado, os discípulos tiveram medo da forma como Jesus veio até eles. Não cometa o mesmo erro. A tempestade que você acha que vai te destruir pode se tornar o lugar onde você descobre que Jesus está mais perto do que jamais imaginou. Tenha coragem. É Jesus. Não tenha medo. Agora, vamos tirar um momento para orarmos juntos. Querido Leonard André, confesso que nem sempre entendo por que certas tempestades chegam, mas acredito que nada na minha vida está fora do seu cuidado. Tu vês o quadro completo quando eu só consigo ver um momento de cada vez. Se for da sua vontade que eu atravesse esta tempestade, peço que a use para o meu crescimento e não para a minha destruição. Fortaleça minha fé para que não desmorone sob pressão. Ensine-me a trostar em você quando não consigo percebê-lo. Peço que esta estação refine meu coração e remova aquilo que não pertence para que minha fé se torne mais pura e mais agradável a ti. A tua palavra em 1 Pedro 1:6-7 me lembra que os testes ensinam a minha fé e produzem algo precioso. Por isso, peço maturidade em vez de pedir apenas escape. Peço transformação. Senhor, também oro para que esta tempestade desenvolva um caráter piedoso em mim. Não quero que o sofrimento me torne amargo, quero que me torne mais sábio, mais humilde, mais paciente e mais dependente de ti. A tua palavra em Tiago 1:2-4 ensina que as provas produzem perseverança e a perseverança molda uma vida completa. Posso não gostar do processo, mas quero o fruto que vem de caminhar fielmente contigo. Espírito Santo, abre meus olhos para que eu reconheça o favor que ainda repousa sobre minha vida, mesmo nesta estação difícil. Ajude-me a não ignorar suas bênçãos só porque estou sob pressão. Ajude-me a ver como está me protegendo, guiando e sustentando, mesmo quando tudo parece incerto. Ajude-me a manter meu foco somente em Jesus Cristo. Livre-me de ficar obcecado por tudo o que pode dar errado. Livre-me de viver no medo imaginário e nos piores cenários. Em vez disso, encha-me de uma confiança firme no Deus eterno, aquele que foi fiel antes mesmo de eu nascer e continuará fiel muito depois que esta tempestade passar. Pai, peço que ordene os meus passos em tudo o que eu fizer, por onde eu andar e em cada decisão que precisar tomar. Guie-me com sua sabedoria e não com minhas emoções. Conduza-me como um pastor que conhece o caminho e conhece os perigos. Tua palavra em Salmos 23:3 diz: Ele restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaure minha alma, Senhor. Restaure minha paz. Restaure minha clareza. Restaure as partes de mim que estão cansadas de tentar segurar tudo sozinho. Guie-me pelo caminho certo e que minha vida traga honra ao seu nome. Abrace tudo o que vier com fé, sabendo que tu és maior do que qualquer tempestade ou situação que eu enfrente. O teu amor expulsa o medo e a tua presença afasta as trevas. Quando me sentir ansioso, lembre-me de que tu já venceste o mundo.
tua palavra em João 16:33 diz que neste mundo teria aflições, mas que eu posso ter bom ânimo porque tu venceste o mundo. Por isso, escolho ter coragem hoje, porque tu és forte e vive dentro de mim. Senhor, tua palavra em Romanos 8:38-39 diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem qualquer outra coisa na criação poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando me sentir sozinho nesta tempestade, lembre-me de que continuo sendo amado. Quando achar que estou falhando, lembre-me de que seu amor não depende da minha perfeição. Quando tiver medo do amanhã, lembre-me de que seu amor já garantiu meu futuro. Ao enfrentar as tempestades da vida, peço-te paz. Ensina-me a orar em vez de entrar em pânico e a adorar em vez de me preocupar. Tua palavra em Filipenses 4:6 e 7 me diz para não andar ansioso, mas apresentar tudo a ti em oração, com gratidão. E então a tua paz guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Que essa paz guardiã repouse sobre mim hoje, Senhor. Proteja meus pensamentos, meu sono, minhas emoções e minhas decisões. Com a tua presença, há segurança e descanso para minha alma. Com a tua presença, os fardos se tornam mais leves, porque já não os carrego sozinho. Mesmo que a tempestade não cesse imediatamente, creio que podes me fortalecer para suportar. Tua palavra em 2 Coríntios 4:8-9 me lembra que posso estar pressionado, mas não esmagado, perplexo, mas não desesperado, abatido, mas não destruído. Mantenha-me de pé, Senhor, mantenha-me esperançoso, mantenha-me firme, Pai. Pela fé declaro que Tu és soberano e estás no controle. Peço que o Espírito Santo me capacite a permanecer firme, forte e confiante em Ti, mesmo quando eu me sentir fraco. Consola-me quando eu tropeçar e corrija-me quando eu me desviar. Quando minhas forças acabarem, ensina-me a esperar em Ti com expectativa. Tua palavra em Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Renova minhas forças, Senhor. Renova minha coragem. Obrigado por me sustentar dia após dia. Obrigado por cada vez que me carregaste, quando eu achei que não conseguiria dar mais um passo. Obrigado por me ouvir toda vez que clamo pelo Teu nome. Cobre-me com Teu sangue, Senhor Jesus. Proteja meu coração, minha mente, meu lar e o meu futuro. Eu confio em Ti, Jesus. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém como um sinal de fé. Oro para que cada bênção desta oração esteja agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Será uma honra orar por você. E se essa oração fez sentido para você, inscreva-se no canal para não perder nenhuma oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você para sempre.